Olá pessoal, tudo bom? Professor Jonatas Gonçalves. Vamos aí à resolução de mais uma questão do Enem, uma questão da prova de 2013. Não é uma questão muito difícil, mas pode até ser considerado bem difícil por alguns candidatos, desde que você não tenha ainda a habilidade que a gente tem desenvolvido aqui de interpretar o texto e procurar a melhor resposta. Então vamos aí à leitura da questão e vocês vão perceber que é bem tranquilo se você conseguir fazer a leitura correta dessa questão. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, representados aí na figura 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibra de celulose representadas na figura 2. Então vamos dar uma analisada aí na figura 1. Figura 1, nós vamos ter o que de essencial aí, de importante, pessoal? A presença desses íons aqui, do Na+, e do O-. Já aqui na estrutura 2, nós temos a presença das hidroxilas. Por que você está falando da análise disso aí, Jonas? Porque a ideia é o quê? É a retenção de água. Então, nós temos que tentar analisar o que entre as duas é evidente que é diferente. E o que é evidente que é diferente é que na estrutura 1, nós temos aí a formação de íons, né? Um íon negativo e um íon positivo. E na estrutura 2, nós temos aí as hidroxilas. Isso por quê? Porque a água ela vai se atrair de maneira diferente nesses dois casos. E você tem que aprender a analisar como é que a água vai se atrair, tanto no caso da hidroxila, quanto no caso dos íons. Existem alguns tipos de interação que vão permitir que a estrutura 1 aqui representada, a fralda que contém um polímero poliacrilato de sódio, tem uma capacidade maior de reter a água do que a fralda demonstrada aqui em 2. Isso por quê? Porque em 2, as moléculas de água, elas vão se atrair por meio de uma interação que nós chamamos ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio entre as forças que atuam entre moléculas é a interação mais forte. Aí você fala, Jonatas, por que um vai absorver mais água? Porque em um, nós não temos uma molécula, nós temos a presença de íons. E essa presença de íons aqui torna o dipolo muito mais intenso e muito mais atrativo para as moléculas de água do que o hidrogênio e o oxigênio nessas ligações que eles vão estar fazendo. Ou seja, a molécula de água, ela é mais atraída pelo cátion e pelo ânion, no caso do cátion, por meio do oxigênio, no caso do ânion, por meio do hidrogênio, do que ela vai ser através da ligação de hidrogênio. Bom, vamos ver as opções, vamos ver o que se encaixa melhor dentro do que você viu, e ainda que se você não soubesse forças intermoleculares, de repente, se você percebesse que a estrutura 1 era formada por um íon e você soubesse que a molécula de água é uma molécula polar, ou seja, ela vai ser atraída por polos positivos e negativos, de repente você conseguiria responder a questão. Quer ver? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às: letra A, interações de polo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Pessoal, não é interação de polo, porque não é uma interação entre duas moléculas. Não é uma interação como na letra B sugere, íon-íon, porque uma interação íon-íon seria a própria interação do O- com Na+, uma ligação iônica. Na verdade, a água não vai se ligar por meio de uma ligação iônica. A água é uma molécula. Então, aqui nós temos uma molécula interagindo com o íon. Então, não é íon-íon. Não é ligação de hidrogênio, porque ligação de hidrogênio ocorre em que situações? Vocês já viram. Quando o hidrogênio que está ligado covalentemente ao fluoxigênio ou nitrogênio interagir intermolecularmente com os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, o FON também. Não vai ser o caso, por quê? Porque aqui, nessa estrutura aqui, a interação não é do hidrogênio por esses casos, e sim do hidrogênio e do oxigênio pelos íons, pelo cátion e pelo ânion. Então, ligação de hidrogênio, mais uma vez, vamos descartar. Por fim, interações íon, olha aí, a única opção que trazia
a palavra íon, que você perfeitamente identifica ali quando você olha para aquelas cargas. Dipolo, que é um termo utilizado para moléculas, seria a letra E. Ou seja, a molécula de água tem um dipolo que vai se atrair pelo íon da outra estrutura, que são mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação, ou seja, se comparado às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Resposta perfeita. Mas, de repente, quem foi lá tentar chutar essa questão, apesar de não ser uma questão simples de chute, se você conseguiu ler bem, você identificou que isso aqui é um íon, a única opção que trazia o íon era essa opção daqui, você escolheu bem ainda no seu chute. Tem que aprender a fazer esse tipo de análise. É isso que a gente está tentando te mostrar. Não é saber só química, é saber ler. Valeu, galera. Obrigado aí por prestar atenção em mais uma resolução. Boa sorte nas próximas.